Salve, salve, galera. Ju Guimarães por aqui. Fernando Santiago. Ninguém sabe, né? Tamo aí. Hoje a viagem vai ser, sim, divertida, cheia de altos e baixos e muito focada na transmissão de informação em relação ao mercado canábico. Como é que a gente faz a tradução do que está acontecendo no ambiente científico, mercadológico e pega aquelas pessoas assim que deveriam ser nossos representantes e representantes do interesse das nossas comunidades frente ao Congresso Nacional. E a nossa convidada de hoje, uma mulher super especial, jornalista, que já passou por, o currículo é grande, Record, SBT, CBN, Jornal de Brasília, TV Justiça, jornalista e fundadora da Informa Cama no Borges. Valeu demais por estar aqui com a gente. Eu sei que a agenda tá punk, ainda mais agora, né? Obrigada, é uma honra estar aqui. Essa semana de votação, né? Intensa do Congresso Nacional, se é que a gente pode dizer isso, porque eles só pensam se reeleger. É verdade, né? Mas pelo menos passou o rol. Mas eu vim correndo de lá para cá, porque eu falei, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Ah, que bom. Vem cá, conta pra gente. Tem quanto tempo que você resolveu focar no mercado canábico? Porque parece que foi, né, um crescimento meteórico aí. Pois é, tem 1 ano que eu mergulhei de corpo e alma, porque comecei a fazer o uso medicinal, né, do full spectrum, do olhinho, e me encantei para insônia, ansiedade, e falei, as pessoas precisam saber o que eu sei, né? Eu preciso levar a informação, eu sou comunicadora, então dever até moral, porque é uma planta que vem sendo criminalizada, uma série de informações mentirosas que vem sendo propagadas sobre essa erva medicinal. E aí comecei a estudar o assunto, fiz uma pós-graduação em cannabis medicinal e comecei a estudar o mercado, como que eu podia, né, ajudar, ser mais uma voz aí na causa, que a gente sabe que já vem há um tempo, né? Várias pessoas defendendo essa planta maravilhosa. E comecei a conectar com Deus e o mundo. Aquela básica, deixa eu pegar o que eu já sei fazer, o que eu gosto de fazer e fazer alguma coisa com as habilidades que eu já tenho adquiridas. E dar visibilidade, né? Mostrar produtos, informações, o uso medicinal. Falar também um pouco do uso recreativo, da importância da reparação social, né? Que a gente sabe aí do encarceramento em massa de negros, pobres, jovens. E do que está acontecendo mundo afora, porque esse mercado está pulsando, né, lá fora, e a gente aqui ainda nessa miopia, tentando engatinhar, procurando caminhos. Por que você escolheu esse público tão legal? Que, para quem não entendeu, ela fala especificamente, né, trabalhando ali com um pouco da educação do nosso legislativo em relação ao mercado canábico. Por que esse público, assim, tão fácil de lidar? Então, porque há Tô 20 falando mal de anos... vocês não, tá, políticos? Mas é que assim, pô, não é fácil. Há 20 anos eu cubro o Congresso Nacional, então eu tenho um trâmite muito fácil ali dentro. Eu cobri várias votações importantes, reformas tributárias da Previdência, o impeachment, né? Os julgamentos também no Supremo, também trabalhei na TV Justiça. Então, assim, eu sempre circulei nos 3 poderes. Executivo, Legislativo e Judiciário. Tem as credenciais para entrar nesses ambientes. E Congresso sempre foi ali minha segunda casa, né? Bem ou mal. Acordava e batia o ponto lá. A gente sempre teve ali esse trâmite, essa entrada. Meu celular ali, você pegar, senador. E um dia eu, né, quando estava começando a estudar esse mercado da cannabis, fui até fazer uma entrevista de emprego lá. E quando eu saí dessa entrevista... Lá no Congresso? Lá no Congresso. Aí eu dei de cara com vários parlamentares, com o deputado Paulo Teixeira, com a Érica Cocai, eu tava com o celular na mão, daí eu falei, deputado, grava aqui, fala com a gente sobre o PL 399 e tal. Aí ele já gravou, eu falei, gente, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que começar a ouvir esses parlamentares, dar voz aos parlamentares e levar educação canábica para aqueles que ainda não são informados, desconhecem, ainda estão... Enfim, né, com a venda aí do obscurantismo e da ignorância no sentido de ignorar a informação. É porque a gente pensa erradamente que o jornalismo ele é de um emissor para um receptor, né? E quando você tá lá conversando, seja no Congresso, seja
em algum tribunal, seja em algum órgão regulador, para entrar com alguma pauta, você tem que levar conteúdo e informação para esses caras, né? Para eles se interessarem e se posicionarem a respeito. Então é uma via de mão dupla mesmo, né? Exatamente. Tem também um quê de ativismo, né? Que não é só o jornalismo ali, é também levar informação. Falar, deputado, eu sabia que esse cabo carregador é revestido com a fibra da maconha. Isso é o cânhamo, deputado. Eles, na hora, já quebra, entendeu? Eles Tela cheiram... branca. Fala, nossa, eu nunca saberia dessa informação se não fosse você. Então, assim, eu já consegui catequizar alguns, reverter alguns votos, levando informação, porque aquilo, eles não sabem o que é o chamado cânhamo industrial. Então, você chega com um vestido feito com a fibra da cannabis, eles falam, pô, isso é o cânhamo? Realmente, isso é emprego, é renda. A gente poderia estar produzindo isso, somos o terceiro maior país agrícola do mundo, né? Estamos perdendo dinheiro. Aí parece que acende uma luzinha. Aí você tem que explicar também que essa fibra não é psicoativa, que é uma variação da maconha, o cânhamo, que ele tem rastros do THC, né? O vilão, o chamado vilão, que a gente sabe que não é o vilão, que inclusive tem várias indicações Inclusive para clínicas. patologias, né? Exatamente. Tem várias e tudo é a dose, né? O veneno, A gente teve um papo aqui remédio. com o Rafael Arcuri, da Associação Nacional do Cânhamo, e aí a gente passou por todas essas classificações, do tipo, olha lá, pessoal, vamos falar, o que que é o cânhamo industrial, o que que é a cannabis medicinal, o que que é cada uma, porque em cada lugar que a gente vai, as pessoas usam um conceito diferente. Então, assim, a gente já colocou essa régua, quem tá assistindo aqui não viu, volta lá no papo do Rafael, pra vocês entenderem o que é que a gente tá falando aqui de ser cânhamo industrial, de ter um psicoativo e ser um psicotrópico, porque existe diferença significativa, né? Porque, na verdade, aí, não dele foi bem técnico, porque ele é advogado. Então, a gente ficou preso aos artigos da lei e as questões da Anvisa que fazem, da lista 344, que fazem as proibições. Aqui no meu caso, com a Manuela, porque é basicamente isso. Se a gente for pensar naquela questão ideológica aqui, ali, ali são representantes do povo, eu imagino que a gente também tem uma grande parcela da população que também não entendem como eles, que se você mostrar isso aí, a pessoa vai, pô, isso é feito de cânhamo. Isso, se bobear, vão cheirar também, não sei. Ela falou que a primeira coisa aqui Sim. nos bastidores, que a primeira coisa que eles fazem é pegar isso aqui e falar, peraí, Sim. deixa eu cheirar, pra ver se eu sinto cheiro de maconha. Então, aí na minha percepção, que eu já fiz algumas coisas lá no Congresso, com certeza muito menos que ela, mas assim, o que que eu acho ruim é que, de frente às câmeras, às vezes ela consegue desdobrar isso melhor, mas você vê que o discurso fica no nível quase infantil para baixo. Porque eles nem querem debater o assunto, na verdade você coloca, não tem essas diferenciações. Então o mercado ele começa a ficar complexo, só que a discussão lá está no único ponto. E hoje basicamente é diferenciando medicinal de recreativo, que você falou, a parte cânhamo industrial, eles nem cogitam ainda. Né? Eu acho que teve alguma coisa em particular ali que queriam falar, mas enfim. Mas está previsto no PL 399. E muitos dizem que é isso, abriu demais. Por isso que não avançou, por isso que o deputado Que você tá liberando não sei o quê. coletou as assinaturas, porque falou, não, vamos fazer balinhas e brownies para deixar a criança doidona, entendeu? Esse era o argumento dele. Peraí, É isso que eu ia falar, que essa vocês. questão de argumentação, ela sempre vão fugindo pro viés. É que nem eu vejo muito nas falas dele, principalmente ali em plenário, que é o quê? Eu deixar claro que eu tô falando do medicinal. Se tiver alguma coisa de recreativa, eu já tô proibindo. O pessoal não quer nem discutir o assunto. Não. Peraí, vocês sabem, produção, o que que é o PL 399? Não, ninguém, né? Pois é. Então, vamos explicar o que que é o tal do PL Explica aí. 399, por que que causa tanta polêmica, inclusive dentro do próprio mercado canábico. Eu já vi vários ativistas, assim, sendo terminantemente contra. Sim. Então, Tem. aproveita a sua habilidade de comunicação para explicar pra gente. Então, o projeto 399 de 2015, ele Ou seja, quase 10 anos já, hein? Não, é gente? porque veio a pensado de outros, né? veio a pensado. Aham. Ele regulamenta o uso Venha medicinal, pensado, o que porra é essa? cultivo. Começou algumas discussões de outros PLs e aí acabou virando esse agora. Tá, Isso. desculpa. Aí o substitutivo, né, foi do primeiro deputado Fábio Mitidieri, o substitutivo deputado Luciano Dutti, que é esse que foi aprovado na comissão especial pela diferença de um voto.
Esse projeto prevê o quê? A regulamentação do cultivo em solo brasileiro para produção medicinal e industrial. A medicinal, ela prevê cota de cultivo, rastreabilidade, ou seja, QR codes por planta, local que deve ser, né, completamente vedado, Monitorado, filmado, uma série de restrições de cultivo e só por pessoa jurídica. E esse que é o grande Diferencial. o o diferencial grande pau. e a grande crítica. Com as associações. Porque, não, as associações elas estão previstas também no PL. Por CPJ. Com o CNPJ, mas não prevê o autocultivo, não descriminaliza a planta. O que na verdade dificulta para as associações é você ter toda essa estrutura robusta, né? Que não é o que você tem hoje. Que você Exatamente. precisaria de investimento maior. Exatamente, o que não é a realidade da maioria das associações, e aí a grande argumentação é que elas seriam engolidas, né, pelo mercado, indústria farmacêutica. Uhum. E prevê o uso industrial, que é o quê? Tecelagem, cosméticos, o Alimentício. comestível, alimentícios. Uhum. E aí que eles não conseguem entender. Os alimentícios para ele é o brownie com maconha. Aquele brownie gigantesco que fizeram lá nos Estados Unidos no dia do É brownie. o special cake, como o pessoal O gosta de dizer. special cake, e aí é assim que eles vislumbram. Aí no Netflix tem um documentário falando dos comestíveis lá, que mostra a intoxicação das crianças, porque vem nas balinhas, vem nos jujubas, vem em doces maravilhosos, e até o que questionam, né? Se o cigarrinho de chocolate foi banido, por que vão colocar THC, que é uma substância psicoativa, numa balinha que vai atrair a atenção das crianças, o desejo das crianças, né? Então, assim, só que é isso, tem comestíveis e comestíveis. Tem Na verdade, é uma comestíveis- questão de design também. Você não vai deixar a embalagem atrativa, às vezes, para criança, colocar na embalagem como se fosse Mas aí medicamento. entra numa lógica de regras para dentro de cada uma das verticais. Pelo menos assim, no meu entendimento. Nunca parei para ler o PL 399 e entender as suas pegadinhas. Mas se eu for analisar, por exemplo, a lógica do medicinal, se ele for entendido, compreendido como medicamento, não é um fitoterápico, não é um suplemento alimentar, como medicamento, ou seja, que ele tem que ter direcionamento para patologia específica, com posologia específica, até que parece fazer sentido entrar numa regra de indústria farmacêutica. Por quê? Porque para poder lançar um produto que é o medicamento indicado para uma patologia X, para um grupo, uma amostra de pacientes Y, você tem que ter teste clínico que comprove Estabilidade. a eficácia daquilo, inclusive para chegar às regras. Daí entendo você ter que ter um cultivo super regulado e todo o tracking dessa cadeia produtiva, inclusive porque, deu pau no lote, você tem que saber qual lote foi vendido para quem para rastrear aquilo. Agora, se eu estou entendendo este produto como um suplemento ou como um fitoterápico, são outras regras. Inclusive, quando você pensa em medicamentos mesmo assim, OTC OTC e aquele que precisa de receita e o que não precisa. Você vai lá, você compra um maracujina na Do lado de fora do drogaria. balcão. Porra, vou lá, preciso comprar uma coisa mais forte para dormir, você vai para dentro do balcão com uma receita. São outras regras. Você pode ter o mesmo princípio ativo, com uma Mas concentração esses diferente. ajustes, ao meu ver, são muito mais uma adaptação de mercado. A gente não tem essa maturidade ainda. E acaba que é isso. Quando você vai botar um projeto de lei sem ter uma maturidade de mercado, você não consegue atingir hoje todos os clusters que estão tendo. Porque se a gente olhar o mercado hoje, ela que está ativamente no mercado, ela pode dizer até com clareza. Quantas associações não tem? Quantos cultivadores individuais não tem? A gente não tem pesquisa para isso. Quantos medicamentos CBD não estão entrando? E isso que a gente está falando é uns que entram de forma regular e outros, cara, que está vindo a rodo de várias formas. Então, eu acho que às vezes entra numa questão utópica que as pessoas não querem nem conversar do assunto. Por isso que a gente às vezes traz a baila esse negócio do quê? Da questão de conversa dos adultos. Que é entender como a realidade que as coisas acontecem e como a gente começa a botar caminhos ou regras específicas para as coisas que estão acontecendo. Até porque cada vertical teria que ter uma regra específica. Mas, Né? Mas será que não é o um... Brasil, nesse momento, caminha
O uso recreativo ainda precisa amadurecer muito. Não, demais, com Tem certeza. que caminhar primeiro o medicinal para você começar a conseguir avançar no recreativo. Então, o lance é Tem que o que ter a- medicinal, não sei se eles têm esse entendimento, ou se você entende o mercado assim. Uma coisa é quando eu falo do medicinal com um tratamento em concentração um pouco maior para patologias específicas. A outra coisa é quando eu falo do suplemento. terapêutico. Eu nem Uhum. falaria medicinal, é tipo terapêutico, Sim. com uma concentração diferente para patologias, às vezes, que não são refratárias, que muitas vezes a gente vê o Uhum. mercado fazendo isso, né? Tipo, Sim. gente que nem tem um laudo, mas que Então, busca esse laudo para essas poder co- conseguir um essas resguardo. complexidades que os projetos não acabam abordando. Pois é, isso aí já entra, eu acho que na seara da Anvisa, regular esses pormenores. Inclusive, eu entrevistei semana Aos passada babados. o CEO da Zion, Ah. que está Promediol, que está entrando Uhum. aí com medicamento na farmácia. Já está pronto, já está tudo certinho para entrar. Ia começar a vender agora em agosto, não sei se já está disponível na farmácia. Mas ele disse que nem a Anvisa sabia muito como registrar, porque o dele é um extrato vegetal de cannabis. Ah, Entendeu? E a Anvisa também é fitoterápico ou fitofármaco? Porque a gente É. sabe que tem resoluções diferentes para Diferentes. registro de um e de outro. é, Né? O fármaco tem a forma diferente de extrair a concentração do ativo. é. E o fitoterápico é mais artesanal, né? Digamos Uhum. assim. E então, assim, nem a Anvisa ainda está sabendo como classificar esses N produtos, que inclusive não é só o CBD nem o THC. CBN, CBG, Sim, todas as CBG. variações, né? O que vem de Delta Nossa, 8 é já uma também do sopa pessoal. de letrinhas muito louca. Exatamente, É. eles já estão conseguindo isolar essas partículas, fazer medicamentos, fazer suplementos com essas partículas isoladas. Então, assim, isso também não está ainda previsto na regulação da Anvisa. Porque o que a né? gente pede competitividade é exatamente isso, né? Essa questão de não poder estudar aqui, não poder fazer as pesquisas, não poder fazer essa diferenciação, tudo vai sendo criado lá fora, a gente vai virando só importador. E quando, vamos dizer assim, o pessoal que tomar consciência, o mercado é inundado de produtos estrangeiros, até a gente entrar em nível de competitividade. É por aí. Não, ontem eu estava vendo, inclusive, um cara, um americano, investidor, falando exatamente o que rolou ali, Canadá e tal. Todo mundo achou que o mercado fosse Bombar. explodir de uma hora para outra e investiu em quê? No Em agro. cultivo. Cultivo. Porra, Só commodity. que não. Não né? geraram demanda, tiveram que queimar não sei quantas toneladas, gente. É isso. Aí você olha e fala, cara, você já não olhou para o mercado como um todo. Aí você que tá aqui, que tá lá dentro, conversando com o pessoal, vendo todos esses PLs, né, sendo discutidos. Porque, para quem não sabe, essa semana foi votado e foi hoje que saiu, né, do rol taxativo. Eles derrubaram, né? E por que Não, que... fizeram uma lei específica Uma para lei tratar. para É, Porque por torna decisão, exemplificativo. decisão judicial não estava podendo, e aí teve que criar uma lei específica para o rol. o que que isso tem a ver com o que a gente está falando aqui? Você vê quando tem Porque interesse. É rápido. tem muita gente que tava assim, vou atrás do meu plano de saúde para poder subsidiar o meu tratamento com causa produtos dos à base de cannabis, né? Por causa dos preços e tal. Então, eu vi uma movimentação muito grande, por exemplo, de mães atípicas Eu lá. judicializei minha demanda e Ó. recebi. E recebeu? E recebi, foi super rápido, liminar. Recebi 12 frascos. O canabidiol full spectrum. Inclusive, a Informacan também tem esse Mas braço antes da decisão jurídico. do rol, Foi depois da decisão do rol. Inclusive, teve uma audiência de conciliação, que eu nem entendi para quê. Eu falei, eles vão recorrer, enfim. E aí, o plano não apareceu nessa audiência, mas aceitaram, não questionaram. Para não dizer que eles não questionaram, o primeiro orçamento da empresa que o médico havia prescrito estava muito alto. Eles apresentaram um segundo orçamento, perguntaram se eu estaria disposta a trocar. Eu disse que sim. Mas aí a primeira empresa conseguiu fazer uma negociação, derrubar o preço da concorrente, e eles ficaram com o produto inicial que foi prescrito pelo médico. Gente, rola até concorrência no negócio. rola. Que loucura, não sabia não. Inclusive, eu questionei, porque eu falei, olha, vocês vão mandar esse outro produto, eu tenho que gerar uma nova autorização da Autorização de Anvisa importação. e uma nova receita, senão esse remédio não vai entrar. É. Ele vai ficar parado. E o plano nem sabia disso. cada entendeu? vez que eu encontro a Manu agora, ela tá com um produto a mais, você imagina. É. Não é?
Eu vejo cada hora você tá com mais coisas. A última vez que eu te vi lá na Câmara Legislativa aqui, você tava numa mesa já de produto. Não, agora ela vai fazer até exposição, Não, cara. agora eu vou em novembro para Canadouro, para Portugal, e aí eu tô já até fazendo meu pezinho de meia para trazer vários produtos. Pra Quando é que mostrar, vai né? ser? É, 20, 21 de novembro, mais ou Ela sabe menos de isso. todos os eventos de cannabis do mundo Não, inteiro, gente. esse aí especial, porque o Portugal tá se destacando, né? Inclusive na regulamentação, na Europa, é um epicentro. E aí vamos lá, né, no velho mundo, ver o que está acontecendo, ver as. A Europa É. esse ano, pro ano que vem, vai ser o marco. Eles vão mudar grande parte do mercado. aí. E a Alemanha, Alemanha? Pois é, O que você também, eu acha? O não que vai ser o conheço a impacto? Alemanha. A Alemanha, De só no Alemanha primeiro entrando. semestre agora já importou mais cannabis que todo mundo. Quase bateu o recorde. Não, eu tô querendo saber o que que ela acha, o que que ela já ouviu falar dessa história da Alemanha, que já pensar como que ela vai regular esse mercado por lá e qual que vai ser o impacto pra gente aqui. Se é que vai chegar algum, né? Então, eles já até produziram, não foi um ticket comestível no metrô que eu achei sensacional? Essa história de normalizando essa planta, entendeu? Que esse também que eu acho que é o caminho. Essa palavra está muito em voga aí nos congressos, é normalizar. Por isso é que é importante mostrar os produtos, falar que é uma planta, gente, é uma fibra qualquer. Então, esse caminho que a Alemanha está tomando, eu acho que também é nesse sentido de normalizar. Porque, gente, o uso recreativo já acontece à torta e à direita. É o que eu falo para os parlamentares. Eu falo, deputado, é mais fácil comprar um baseado na esquina do que o óleo medicinal. A questão é a qualidade, né? Exato. Acesso a um produto. Exato. O narcotráfico nunca deixou de fornecer, gente. Porque Fornece quem precisa melhor de que uma o forma Estado. medicinal, né? Acaba que É, a má qualidade do produto pode interferir com certeza. no tratamento ali. E, inclusive, essa questão é muito importante, né? Para quem compra de associação, que eu acho que também é importante falar. Que a planta, ela tem esse poder de regenerar áreas degradadas, ela absorve metais pesados. Então, se não tiver todo um controle de qualidade no local do cultivo, o óleo pode vir contaminado. Então, tem toda essa questão, realmente, que também diferencia o uso industrial para o uso terapêutico, né? Medicinal terapêutico. É. E me Acho diz que uma por isso coisa. tem esse todo controle de qualidade da cadeia como um todo, Não, tem entendeu? que ter. Quando é Eu acho que medicamento, cara, e alimento, você tem que ter algum controle de tem um pesquisador saneamento. que fala uma coisa que eu acho genial. É o vovô das pesquisas científicas, né, da cannabis, o Rafael Michula. Micula, né? Eu não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele fala, cara, existe uma diferença muito grande entre o que é a cannabis para uso medicinal terapêutico, o que é a cannabis para uso social. Uso social cabe à escolha e definição de uma população, tal qual acontece em relação ao álcool. Se eu quero ou se eu permito a venda ou não. Se eu permito um álcool com 50% ou um bourbon, por exemplo, com 50% de álcool ou não. Isso é uma outra questão. O medicinal terapêutico, fato é, precisa ter muito mais pesquisa e pesquisas científicas com estudos clínicos em seres humanos para que a gente possa entender a lógica de concentração versus patologia versus efeitos adversos. Com certeza. Então, assim, são coisas e processos muito distintos. Eu gosto muito dessa definição dele, que assim, uma coisa é uma definição social. Se para mim é ok ou se não é ok. A outra coisa é dentro dessa possibilidade gigantesca que a planta dá de personalização de um tratamento para eu poder conseguir chegar no que é o ideal, a cepa ideal, a concentração ideal para cada um. Agora, é importante dizer que essa planta, né, de forma empírica, já vem sendo usada há muito tempo. Nas farmácias já vendia o xarope, né? O cigarro do índio, que... Enfim, então, assim, eles já tinham esse empirismo, muito embora as pesquisas científicas agora que estão bombando. Você entra na PubMed todo dia, Tem coisa nova. mais 1.000 pesquisas, você joga cannabis lá, são mais de 28.000 pesquisas. Então, Mas assim, estudos clínicos em humanos ainda super complicado. sim. Você vê alguma coisa disso rolando, ou essa pauta chegando como discussão no legislativo, no judiciário, seja lá Não, eu aonde? vejo nos congressos da cannabis. Tem Só muita. dentro dos congressos. Dentro dos congressos, médicos, prescritores estão fomentando muito essa agenda científica, é muito forte.
entre, né, a indústria farmacêutica que quer entrar com força total. Então, eles estão investindo muito em pesquisas e também nesses congressos para divulgar esses achados científicos. Essa é a ligação que eu queria fazer agora, porque você estava contando pra gente aqui que foi isso. Você começou a estudar, né? Foi fazendo uso medicinal, começou a estudar o assunto, começou a se interessar. Numa ida a um congresso ali, por uma questão de entrevista de emprego, você acabou fazendo a entrevista, te deu esse estalo de você começar a elaborar isso, criou a sua marca dentro do mercado de cannabis e começou a entrevistar os deputados e senadores, certo? Sim. E isso foi o início, assim, quando você foi entrando nesse mercado. Aí, primeiro, eu quero saber desse impacto, como que foi, né, as primeiras abordagens, porque com certeza deve ter uma maioria que é proibida, depois você presta a informação, tem essas mudanças que você contou. E também eu quero ver como você teve a percepção de, quando você saiu do Congresso e começou a participar das feiras, começou a entrar no mercado de notícias, ou seja, estou num portal, ajudando um portal, criando notícias o dia inteiro sobre esse mercado, como que fez essa amplitude? Porque aí eu acho que você, mostrando o que você estava mostrando para os deputados, já tinha uma rejeição, e quando você entra no mercado que você vê do outro lado tá maduro, porque a gente começa numa questão de amadurecimento no medicinal aqui hoje no Brasil, acredito eu, né? E como que foi essa jornada para você aí, empreendedora? Então, na verdade, é isso. Teve essa caminhada no Congresso e eu falei, não, também não vou focar só no Congresso, eu também quero falar com os conselhos federais. Então, eu também fui a primeira a entrevistar o Conselho Federal de Odontologia, que ainda não havia se posicionado sobre o uso medicinal da cannabis na profissão. O Conselho Federal de Medicina Veterinária também, que eles ainda estão no limbo, né? Mas conversaram, reconhecem o uso medicinal nos animais também. Então, E é nutrição? cavar Já tudo que falou? tem em Brasília. Não, nutrição Ai, você ainda não. podia falar, né? Aquela interesse pessoal. É cavar o judiciário também, estou tentando cavar entrevistas com o ministro Rogério Schetti, tô tentando cavar no próprio Supremo ali também, mas estive com o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, que ele tem um projeto Fale com o Presidente, de atender populares, aí fui lá, levei o papel da cannabis, a bolsa feita com canho, vários produtos, deixei com ele, então assim, a ideia é furar a bolha, né? Porque a gente, outro dia eu vi até uma expressão muito interessante, a gente está dentro de um aquário no meio de um oceano, tem que quebrar isso aí. A gente acha que as pessoas sabem, as pessoas não sabem, até tem um projeto que é Cannabis nas ruas, o povo quer saber, que eu pego o populares, perguntas dos populares. E aí eu falando com várias pessoas, cannabis, cannabis, o povão não sabe nem o que é cannabis, né? Quando você fala maconha, o povo já abre um olho desse tamanho, aí você fala do uso medicinal da maconha. Então, assim, é uma resistência em todas as classes sociais, inclusive, né? Você tem resistência do povão, você tem em cada poder, às vezes, uma visão, e você tem um mercado canábico latente aí, que as pessoas acham que não, mas ele existe de forma firme no Brasil, que está num outro mundo. Você caminha em mundos completamente diferentes, não é? E a ideia é essa, por meio dessa parceria com o Portal Cannabis e Saúde, eu consegui aí fazer 4 colunas, que é o Cânhamo News, que é só produtos de cânhamo, Aí é focado em falar de produto. Produto. Né? A calcinha, o chapachana, a cerveja terpenada, o cabo carregador, tudo que está acontecendo no Brasil e fora do mundo. E aí, no caso, pode ser uma questão também só de marketing, tipo aquela pasta de Patrocinados? vai fazer uma reportagem ou tem que ter... Não é patrocinado, a gente faz com esse caráter mesmo Informativo, jornalístico, de entrevistar, de conversar, de saber a ideia do produto, porque eu acho que só de uma marca se posicionar já é uma forma de... Né, É um jeito dando de uma educar forçadinha. também, né? Com certeza. Então, mostrar... Tem o Cânhamo News, quais são as outras? A Cannabis nas ruas, o povo quer saber. A Cannabis no Congresso e o CEO Responde, que é com grandes executivos do mercado da indústria da cannabis. Então, também é muito legal do mundo. Por enquanto, eu não estou conseguindo ainda os mundiais, não. Estou conseguindo os no Brasil mesmo. Mas eu já mandei, estou esperando as respostas. E aí O que a gente entende como os grandes empresários da cannabis? A Naduzi, a Zay, todas essas que conseguiram autorização para já entrar na farmácia. Né? As 18... ali, que passaram PRD pela 327. Exato. Tá. Hemp Meds, Health Meds, Easy Labs. New Nature, Easy Labs. Ok. Já até entrevistei o
Gustavo É. Palhares. Então, assim, é muito interessante até ver a visão de cada um desses executivos, né? As perguntas são mais ou menos iguais. Então, assim, é muito E interessante perspectivas totalmente ver. diferentes. O que você percebe de perspectivas Até o diferentes? preço até a questão do cultivo. Se eu pergunto se o cultivo, né, pode ainda facilitar, tornar o produto mais acessível, mais barato. Aí uns dizem que não, outros, a maioria diz que sim, mas tem uns que dizem, olha, pra gente é indiferente, já que a gente já tem nosso cultivo nos Estados Unidos, na Colômbia, por exemplo. Então, outros não. Outros dizem, claro, isso é matemático, né? Se você precisa de um frete para trazer seguro para esse produto, enfim, né? Esse outro que eu entrevistei traz o produto dele, a matéria-prima lá da Suíça, que é Uhum. altamente Uhum. purificado e tal, ele paga em franco suíço. Então, isso é claro, se você conseguir fazer um cultivo de excelência no Brasil, né? Uhum. Respeitando aí todas as exigências de qualidade, padrões mínimos, com certeza vai baratear. Isso aí, gente, não tem a mínima. Mas tem É. várias coisas, a questão até do tamanho do mercado. Uns superestimam, outros são mais cautelosos. É muito interessante ver a percepção de cada um, como é que difere, né? Cada cabeça é um universo. Ainda Ainda na bolha. estando E você ali também tem falado com os responsáveis pelas associações? também. E também Volta e perspectivas meia. totalmente diferentes? Não, nesse quadro assim, não. Eles são mais alinhados entre as Não, associações. depende aí depende, que daí eu tenho outro quadro que eu escrevo matérias diversas, por Tá. exemplo, sobre até entrevistei, né, o Cassiano da Brassi, ó, Happy Crit. Foram uns 8 anos da Brassi. Aí contamos um pouquinho da história. Aí no final falou, ô, Cassiano, eu tô fazendo uma exposição para levar para os congressistas. Manda um Happy Crit para mim. Aí ele, vou mandar. Aí eu nem acreditei. Dois doidos, né? E, ó, põe 2 quilos de E aí, prensado no chegou correio. prensado pelo correio. Minha sogra até tava lá em casa. Eu falei, meu Deus. Ai, mas... Mas, gente, é concreto, tá? De cânhamo industrial. Calma. E- Respira fundo. Produção quase desmaiou ali. Então é isso. Outro dia eu fiz uma matéria do congresso na Chapada dos Veadeiros. A gente também dá espaço para as associações. A ideia é falar de tudo, assim, trazer todos esses assuntos. Outro dia eu fiz uma matéria sobre os cigarrinhos de CBD, né? Que o Paraguai tá doidinho para colocar no mercado, que não tem THC, enfim. Eu falei, manda também para cá para a gente provar. E coisas ligadas ao mercado, vamos dizer, que eu acho que tem a ver mais com lifestyle, ou head shop, ou grow shop, tem uma coisa disso que vocês fazem matéria nessa diversa? Não, poderia entrar no Cânhamo News, talvez, mas assim, tá surgindo tanto assunto, gente. É porque, tanto assunto. é porque isso que eu acho interessante, porque hoje você está tendo uma divisão do mercado muito interessante. Você tem o pessoal, que é isso, eu que acabo atuando diariamente também, você vê o pessoal que só quer fazer o uso de alimento. Tem o pessoal que só quer fazer o medicinal, mas não vem nessas regulações que a Anvisa colocou. Não é só extração, né? Não é só óleozinho. Tem várias outras coisas que o pessoal já tem acesso aí. Tanto é que está passando bastante coisa, né? Você deve estar sabendo que o que está passando de produtos variados aí é inclusive impressionante. flores, né? Tá, eu já ia mandar essa, que o Fernando Moonrock. foi fofo aqui, falou, tá passando um Moonrock, monte de coisa. flores, Tá está passando flor. passando bastante coisa. Com receita. Sim. E aí é interessante a gente fazer essa análise, né, de como que está fazendo essa divisão de mercado. Porque quando a gente entra ainda nessa questão do lifestyle, você está tendo 4, 5 tipos de estabelecimentos hoje diferenciados, que é impressionante o número de estabelecimentos que estão abrindo um atrás do outro. Mas eu acho que isso também, aquela, né? Eu sei que a pergunta foi pra você, mas só pra completar. Eu acho que isso também tem muito a ver do reflexo do que tá rolando nos outros mercados. Porque se a gente for olhar o que tá rolando nos Estados Unidos, no Uruguai, que, pô, todo mundo foi lá pra poder plantar e, no final das contas, tomou ré, quem que tá ganhando dinheiro? E aonde que tá vindo a grana? Mas não é só Nos isso. dispensários, é no ponto de venda, é lá em quem tem os dados de quem consome. Né? Bem ou mal, eu acho que É porque, assim, ó, naturalmente eu acho se abre. que é até o trabalho que ela faz. Como você tem um acesso à informação muito mais rápido hoje, o que aconteceu? Você começou a ter regulação nos outros países e aqui no Brasil ficou atrasado. Só que você começou a ter brasileiros que começaram a procurar esses lugares que já estavam livres para você trabalhar
E rapidamente ele já começa a contar a experiência do que eles estão vivenciando lá para cá. É óbvio, né? E, obviamente, você tem as pessoas que têm uma condição um pouco melhor, que viajam de alguma forma ou outra, vão tendo acesso aos medicamentos, se deparam ou chegam nas cidades que eles estão acostumados a visitar, é loja para tudo que é lado, e as pessoas começam a ter Aí, outra ó. visão e chegar a estante de Isso, aí produto. chega esse aqui. E hoje, assim, é por isso que eu perguntei sobre essa questão também, se pegava, porque o que a gente tem visto, né, de abertura de novos estabelecimentos, não para a parte de saúde em si. Começou agora umas coisas judiciais, né, do pessoal tentando uma farmácia de manipulação, tentando dispensar ali uma coisa ou outra. Ainda eu acho que é menor do que a gente vê nesse outro movimento aí que, cara, é crescente. O número de empreendedores que a gente está tendo é absurdo. Sim, inclusive no Cannabis Thinking, né, que é essa incubadora, aceleradora, eles recebem os projetos. Uhum. Fiz uma matéria com eles que diz que na A primeira Poli participou, edição né, com as calcinhas. participou. Foram 16 projetos inscritos, depois 40, depois 70. Nesse ano foram 109 projetos. Aí disputando umas 6 vagas. E é isso, e são projetos não só ligados à área da saúde. Uhum. Né? Eles Tem pegam tudo do mercado, que é interessante ali pro pool deles. E eles não pegam só startup, não é só base tecnológica, não. Às vezes tem negócios tradicionais também, não Sim. tem? Sim, a minha fez a calcinha. Sim, por lá. chocolate, esse chocorramp, Uhum. né? Que são esses produtos que não têm cannabis, mas eles querem criar essa cultura canábica. Então, tô sentindo muito isso. Tem aquele chocolate maravilhoso também, Crocs. Que é que parece as florzinhas, né? Nossa, uma coisa, Bom, que uma eles você conhece. Eu experiência. mesmo já experimentou? Você já experimentou? Experimentei lá no Medical Cannabis Fair. Ó, a gente não experimentou, pode E mandar, tá assim, bom? Então, tem essa cultura pulsando, que é isso, esse lifestyle que a gente sabe também, os maconheiros gostam, né, gente? De ver um produto feito com a fibra, vendo um chocolate, vendo... Então, a gente sabe que também tem esse público reprimido, digamos assim, Uhum. Uhum. que adora aquele tênis lá da Adidas, lá de 30 anos Avança, acho que tem um atrás. agora também. Soltou um recém de cânhamo. Mas tem, acho que, pequena porcentagem de cânhamo. Ele é todo sustentável, o tênis, né? Que cânhamo é uma fibra altamente sustentável, né? Bom dizer aqui, consome 3 vezes menos água do que o algodão, não exige pesticida, ainda tem o CO2, absorve mais CO2 do que devolve. Uhum. Então, inclusive, Paraguai está aí querendo ser o primeiro país do mundo a mais aprisionado que emitir carbono com as plantações de cânhamo. Estão Ó, que querendo loucura, não sabia substituir disso não. as plantações de maconha por cânhamo. Aí o povo fica doido. Aí o povo fica doido, é verdade. Mas eles estão, inclusive, com essa política de reparação. Mas é porque tem coisa que o pessoal não fala. Se você pegar a questão fronteiriça ali, ponta porã, não sei o quê, não é? Hoje em dia você não tem só a apreensão daqueles tijolos tradicionais, não esse, né? Aqueles tijolos de prensado que tá tendo de apreensão de óleo em fronteira, não tá no gibi. né? Mas porque na verdade aí você acaba entrando num limbo, né? Porque eles não têm, às vezes, equipamento de perícia o suficiente para comprovar que ele tem consistência de THC ou não. Aí os produtos só vão sendo Não tem ainda travados. isso? Eu acho que não Ah, é não é o costume de possível. fazer. Não, aí tem que Sério? levar para... Não deve ter ali na estrutura que Não deve eles ter o têm. Em reagente outros ali, né? lugares, Ah, ok. Porque tem até Porque o reaja lá, meu filho, é assim, ó, põe 2 gotas, faz assim, tem, não tem, né? um pouco mas ali, superficial, né? mas ali é mais vê- para você... É. Eles estão até com um projeto para fazer um reaja mais detalhado para ver os pormenores. Porque aquele ali é instantâneo, só para fazer É só. um teste rápido mesmo. Essa teste é mais pra Não você é uma comprovar que a substância cromatografia, está né? proibida ou não. Para você poder enquadrar a pessoa. Mas o interessante é que essa história também dos produtos, quando você vai para essas feiras, para esses encontros, você também tem contato com essas novidades que estão surgindo aí no mercado, né? Então é muito interessante esse corpo a corpo também, É. conhecer as pessoas que às vezes você só conhece pela internet, então você sabe. É. E essas conexões, elas agregam muito, e é isso. Você comentou uma coisa antes da gente começar oficialmente, que aí eu acho que tem tudo a ver com esse lance do lifestyle também, que a gente pensa que o lifestyle é só o que vai produzir produto para quem curte cannabis, e não é. Às vezes você pega, por exemplo, um grupo de médicos, você estava falando do pessoal do The Quantic Hub, é isso? sim. É um grupo de médicos
focados em fazer pesquisa científica, estudo Não, clínico, na etc, não? verdade, uma hub de biotecnologia que desenvolveu o mapeamento genético do sistema endocannabinoide. E aí, por meio desse mapeamento, você vai produzir o seu medicamento. Vai ter indicação clínica, olha, não, você é hipersensível ao THC, você não tem boa receptividade com CBD. Ele diz ali os canabinoides que seriam mais indicados para cada pessoa, entendeu? Uhum. Então, essa Quero fazer o quê? Ontem. Por quê? Porque aí eu já vou ver qual é o medicamento, qual é a dieta que a gente vai ter que ter, porque tem gente que entra em dieta e não consegue emagrecer, ou não consegue ganhar massa magra, porque tem a ver com o sistema endocannabinoide. Com esse gancho, eu quero aqui dar meu depoimento, que desde que eu comecei a tomar o canabidiol, eu consegui regular meu peso num peso que eu tinha com 15 anos de idade. Que são 57,5 quilos, porque eu sempre pesei 59, 62, tinha que fechar a boca, tinha que malhar para tentar manter ali, né, 60. E, pô, pesar 57 quilos, eu tô achando lindo. Tem assim um tempinho, Comendo né? chocolate, macarrão, tomando cerveja, tomando sem restrições, malhando pouco, porque tá corrido. Então, assim, eu senti essa diferença na metabolização dos alimentos. Muito interessante. É. E tem pesquisa científica avançando nesse sentido. Tem Já super. chegou lá no escritório que era só para isso, para questão alimentar. Pois é. Que era pra regular, né? Era pra Porque regular. tem gente que é pra poder ganhar Esse massa seu é magra, específico, gente não. que é Do pra... tratamento que você tá fazendo tá ajudando. Né? Um generalista. Olha isso. Exatamente. Deixa eu voltar em outra coisa, que aí eu acho que super vai interessar a galera da Escola de Reempreendedorismo. 1 ano já foi tempo suficiente para você equiparar os ganhos que você tinha quando você estava lá nas grandes mídias e tal? Sim, já deu para equiparar. Até surtindo mais frutos do que na grande mídia, que também acaba que você fica atrelado a uma empresa só, ali num contrato também, né? Que a gente gosta de ter a segurança, às vezes, de uma carteira assinada, mas realmente quando você começa a empreender, a trabalhar para si próprio, são várias as oportunidades, né? São vários, e é isso, eu tô ainda nessa caminhada também de entender o mercado, de ver, que eu sei que, assim, fomentar a informação é sempre importante, mas é aquilo, um tempo, né? Esse jornalismo, essa educação canábica para os parlamentares. Mas é legal que você entrou num momento que você está tentando entender o mercado e o mercado está tentando se entender também, né? Porque Vamos virar é que eu a bola falo pro pro professor pessoal, pro daqui a outro, 5 anos, daqui a 10 anos, a gente não sabe. Porque quem tiver no mercado até lá, daqui para lá, que vai dar a grande diferença. Porque aí vai começar a monitorar, vai começar a ter os produtos que não tinham entrada e já estão ficando fixos no mercado. Porque dentro disso que você está falando, inclusive, dessas vertentes todas que a gente vê aqui, quais você vê mais possibilidades, por exemplo? Veterinário, alimento, cosmético. Porque para uso pessoal, se a pessoa tiver um cachorrinho doente ou quiser usar um cosmético específico, ela importa, pode ser que você consiga liberar lá. Mas em algum desses aí você vê alguma perspectiva? O uso veterinário com certeza é um boom, né? Na hora que regulamentar, porque hoje o veterinário já pode prescrever substâncias controladas da 344. Então, assim, não faz sentido a cannabis não poder ser prescrita pelos médicos veterinários. Kiara vai tomar isso aqui. Eu quero ver se ela. Inclusive, você falou que já dia... é um conselho que já é mais receptivo também. Sim, o Conselho Federal de Medicina Veterinária reconhece o uso medicinal, entende que tem várias indicações para uso tanto canino como para gatos, né? Porque eles têm um sistema endocannabinoide também, Mas você sabe né? o que é super Então, difícil nesse mercado? Pelo menos pelo que eu pude acompanhar nos 2 anos que eu estive numa consultoria de uma empresa que tinha produtos de cannabis para pacientes veterinários. Que quando chega para usar cannabis, ou óleo, ou qualquer forma, já está num estágio tão avançado que aí o paciente não tem aqueles 30 dias para esperar. Então, precisa ter um produto mais pronta entrega. Se o conselho já reconhece, daqui a pouco começa a estimular, talvez a introdução desse tipo de tratamento aconteça de forma mais precoce. Ou aconteça assim, né? Quase como se fosse um suplemento, preventivo. Assim.
Kiara vai tomar, porque todo dia eu recebo uma depois- foto, eu vou te mandar. Você manda o feedback. Todo dia, cara, eu recebo uma foto de alguém com a Kiara. Kiara é a nossa poodle, ela é metade poodle, metade pincher, ou seja, um filhote de cruz credo. Estressada. Estressada, assim, nível máximo. E lá o cobogó é aberto, né? Então essa cachorra fica com metade do corpo pra fora, assim, ó. Latino. Não, até que não late, não. Ela fica lá tipo esfinge, pirâmide, entendeu? Todo dia eu recebo uma foto de alguém falando: a cachorra vai cair, a cachorra vai pular. Eu vou dar um negócio desse pra ver se ela fica pra dentro de casa. Vai ficar Aí depois nada, eu vai conto. ficar pegando sol lá. Vou ficar agoniado. Mas termina Não, de... e aí tem até outros produtos, né? Como o óleo com salmão pra pet. Óleo com salmão. Com salmão, essa linha aqui, que é de Amsterdã, Pra dar tem um pros gatos óleo. lá, ó. Esse aqui, por exemplo, é com capim santo, CBD com capim santo. Esse acho que é com cúrcuma, tem com melatonina. Ou seja, as possibilidades, gente, São infinitas. infinitas. A gente vê que esses produtos esses cosméticos não são com canabinoides, eles são com óleo da semente, né? Que é riquíssimo em ômegas, ácidos graxos. Então, Porque aquilo, eu como pessoa física, eu consigo trazer um pra mim. Obviamente que se a empresa lá de fora vender pro Brasil e tal, mas eu não consigo, como empresa, importar esse produto, fazer a aduaneira, né? Fazer a alfândega e vender ele aqui emitindo nota fiscal, né? não, porque é proibido, né? É proibido um cosmético Mesmo feito sendo com livre de semente. THC. Pois é. Não, e outra, é com a semente, não é com o extrato. É que a gente tá acostumado a Agora, ver as questões de cosmético com fibra, o extrato vegetal. colar, o carregador de O colar, celular, tudo isso você consegue comprar. a calcinha você consegue... Não, e você consegue vender aqui emitindo nota fiscal. Sim. Sim e não. Não, sim. Não, sim. Sim, o Esses tecido aqui, entra o no tecido- Brasil, Entra. entendeu? É. Só que, por exemplo, é isso, uma calcinha dessa, que é a ideia de uma brasileira, né, da Poliana, da Flow You, poderia estar sendo 100% produzida no Brasil a 100% produzida na China. É. Né? Esse cabo carregador também da empresa Hands, que é de Curitiba, Uhum. a ponta é até de fibra de trigo, porque é tudo sustentável. Também é 100% feita na China. Então, assim, é lamentável, porque poderia estar bombando aqui no Brasil e é uma fibra maravilhosa, né? Que a gente, desde os nossos antepassados, que eles utilizam essa planta aí para muito além do uso recreativo. Mas você já deu um gancho legal, porque como a gente está falando com uma galera que quer empreender ou que está interessado no que está rolando de empreendimentos no Brasil, você vê que tem alternativa. Tudo bem, pode não ser a alternativa mais barata, pode não ser a alternativa mais rápida, mas existe uma alternativa já para se empreender na forma como você imaginava, talvez demorando um pouco mais de tempo para tracionar esse negócio, mas também para já se posicionar nesse mercado. Com Porque, né, certeza. à medida que as coisas vão evoluindo, vão aparecendo mais marcas assim, e vai se mostrando o potencial desse mercado, obviamente fica mais fácil regular, né? E E alguém que queira cosmético também, né? Porque, tipo assim, por mais que eu não possa pegar e vender aqui diretamente para as pessoas, nada impede de eu gostar do produto, falar do produto, prestar informação do produto exato. e indicar Eu para não outras tô pessoas irem vendendo. comprando. É isso, eu não tô vendendo. Você está mostrando as possibilidades Eu que tô o mercado mostrando tem. exatamente. Produtos que você faz seu uso pessoal. Inclusive, o pessoal do Cannabis tem quem avisou que não pode ter, né, degustação, mas a gente pode mostrar, porque é isso, ninguém tá vendendo, né? Eu não tô... eu recebi esse produto e eu nem uso para mostrar para os outros, mas para mostrar da Garnier. É. Inclusive, uma amiga minha que mora na Alemanha, que, né, o uso recreativo é que está sendo discutido, mas esse uso industrial na Alemanha já bomba há muito tempo. E ela mostrando a quantidade de produtos daquele John Frieda, que é caríssimo no Brasil, 6 Geralmente euros. as cidades principais da Europa já tem aquela loja do cânhamo, né? Que você vende tudo de cânhamo e tal. É bem comum, Gente, inclusive. demora alguns milênios para chegar aqui, mas em algum momento chega, né? Porque você vê aqui, ó, canapa, não dá nem para ver que é de cannabis, né? Aí você vai ver lá atrás as sementinhas. Mas é porque existe uma diferença quando você vai falar lá, né, com o pessoal da biomedicina, com os bioquímicos e tal. Uma coisa é você falar do extrato vegetal de cannabis que tem os canabinoides. A outra coisa é eu falar da semente de cânhamo industrial e suas derivações. Não tem os canabinoides, portanto, nem entra nessas discussões. Né? Eu nem deveria entrar nessas discussões. Mas é aquilo, se a gente que está na bolha não sabe a diferença, quem dirá quem não está?
Mas você sabe que essas sementes, né? Essas Inclusive, aqui? outro dia, não sei Comestível. quem me falou que esse aqui é alimento para pássaro, que as sementes já entram no Brasil, inclusive está numa das minhas tem um- pautas aí para eu apurar melhor, que é um excelente alimento para pássaro e que isso já vem sendo usado há muitos anos. Eu escuto isso que também, que loucura. tem alguns tipos de pássaro que eles gostam de dar semente de cânhamo, só que elas, eu não Vai sei comer se... comida Posso estar de falando passarinho. besteira, mas não sei se elas vêm pré-cozida, alguma coisa assim, que aí dificulta a germinação ou não pode ter germinação. E aí a possibilidade delas entrarem. Acho que é alguma coisa nesse sentido. Tá entre as minhas pautas ali, que tem muito assunto. É que se a gente for gente. analisar historicamente, eu não sei, salvo engano, foi o Fernando Gabeira, na década de 90. Ele tentou entrar com semente de cânhamo, né? Oh, e eu tal, lembro. deu maior problema, não teve isso. Teve. Não lembro, eu era muito jovem. Eu lembro. Eu lembro E que ele teve um chegava negócio. lá no congresso também com roupa de cânhamo, disse que ele foi. Ele já momento tentava, lá. nessa época, tentar puxar esse diálogo, você vê. Tinha um pessoal aí já das Já mega antigas, já disruptivo. tentando. Ah, gente, é fiote. É o que a gente começa vendo, né? Mas é isso. Mas naquela época você não via essa variedade. Eu acho que hoje a questão da facilidade do e-commerce, obviamente, também tem essa... Mas você Porque sabe você- que ontem porque nessa uma- live, vou te interromper rapidão porque você falou do e-commerce. Ontem nessa live eles estavam contando da dificuldade nesses mercados mais maduros, tipo Canadá, Estados Unidos e tal, de se posicionar online para os produtos que estão de lifestyle. Não é necessariamente produto que tem CBD ou THC, não. É assim, às vezes você tá falando de um casezinho, de um deschavador, uma marca de acessórios, assim, com dificuldade de posicionamento no online pelas políticas e regras do Meta da vida, né? Do Não, política de Instagram e comunidade etc. normal, mas é a mesma E coisa. que eles estão migrando para wholesale, que é o venda para atacado, buscando chegar em ponto de venda. Por quê? Porque no ponto de venda, como eles têm dificuldade de pagamento, porque não tem lei federal, né? Do mesmo jeito que aqui, toda hora alguém fica sabendo que um mercado pago ou um PagSeguro da vida de uma associação caiu. Exato. Eles têm esse mesmo problema lá. Então, quando chega num dispensário, eles pagam em cash. Maior parte das vezes. Então, o cara que vende acessório tem dificuldade, porque o cara que foi lá para comprar no dispensário, ele foi para comprar o medicamento ou a planta. Ele não foi para fazer uma compra maior. Então, eles estão falando como eles tiveram que mudar toda a estratégia de vendas para wholesales, ou seja, para atacado, para começar a fazer posicionamento de marca no ponto de venda, para começar a buscar share of wallet, né? Participação na carteira mesmo daquele cara, para ele já tirar o cash, o dinheiro, para ir no ponto de venda e ter uma decisão de compra. Aí você vê, é um mercado que já rodou isso. E que agora, toda vez que alguém chega e conversa e fala, eu quero. Agora é básico, assim, a cada 10 que chegam, 8 querem ter uma associação. É porque todo mundo quer plantar no fundo, né, gente? Eu falo isso. Nossa, cara. Eu falo isso pra ela, não acredita em mim. Obrigado, mano. É isso. Pronto. A gente, pô. Você chegou no ponto que é a minha grande discussão com o Fernando, que ele vira e fala, no final das contas todo mundo quer plantar. Eu falo, ok, gente, eu entendo que no final das contas todo mundo quer plantar, mas assim, tem dados de realidade de mercado que não dá pra gente fingir que não tá vendo. Uma coisa é o plantar autocultivo. A outra coisa é você chegar querendo plantar sendo empresa, pô. Então é só olhar o Mas mercado. não é O que essa tá questão. rolando nos Eu mercados acho que, assim, maduros? eu acho que, entendeu? obviamente, se você pegar as associações que querem crescer muito, elas vão entrar nessa problemática. Mas muito vem numa questão, cara, caseira, numa questão de comunidade, entendeu? É a mesma coisa na pessoa que tem uma horta caseira, que faz aquele fornecimento local, é você ter uma garantia da qualidade do acesso do produto que você está tendo ali. Obviamente que você vai pegar uma patologia, você vai pegar uma coisa específica, fazer um tratamento, às vezes você vai ter que tirar lá uma molécula específica, alguma coisa, nem sei se essa palavra é a correta, mas você vai, às vezes, fazer um tratamento específico para sua patologia, que não é o que acontece na maioria desses E não é usos. simples, né, gente? Fazer. O cultivo por si só já não é simples, Até né? que ela falou aqui agora. tem Ela que- falou que as próprias associações têm um problema de ciclos, né? Que às vezes não conseguem manter, às vezes não conseguem sustentar A própria demanda. É, Porque estão aprendendo a cultivar também. Exatamente. é. O que você ia falar aí? Eu ia falar. Eu ia falar aí, ó, bem... Pode colocar a musiquinha Esqueci. do Essa questão do reggaezinho. cultivo que você estava falando.
A questão do cultivo. Ah, não, que o próprio cultivo não é simples, é uma ciência ali. Você primeiro saber quem é macho, quem é fêmea, a hora certa, né? A iluminação, saber a luz, tem uma série de cursos. Depois fazer a poda, fazer a secagem. Ponto para tirar ou não, se vai ter uma concentração maior de, de E THC aí ou de CBD. extrair o óleo. Eu já estudei vários processos, Deus me defenda. Eu nunca vou fazer isso para extrair óleo, é aquilo. Eu quero ter a facilidade de comprar na farmácia, um olhinho por R$100, R$70. Que já entra a questão de acesso. Entendeu? É isso, assim, eu acho que tem que ter para todo mundo. Quem quer cultivar, cultiva, quem quer... Porque é até terapêutico você também cuidar de uma plantinha, né? É isso, gente. Não é porque você tem uma horta em casa que você vai deixar de não então, assim, morte mais. Mas eu acho muito interessante isso que você falou, porque é exatamente isso, ao meu ver. Não é também que eu faço um autocultivo. Se você tem estabelecimentos que você tenha o acesso, pô, com certeza você sabe que tá tendo uma coisa bacana ali, você tá tendo um produto interessante, que alguém fez todo um trabalho por aquilo, você também vai lá. É como se tivesse um mercado de cerveja artesanal. Exato. Gente, é a lógica da horta em casa. Não é porque você tem legal? uma horta em casa que você vai deixar de comprar tomate no mercado. É simples E assim. as pessoas também produzem suas roupas, a carne. Gente, a indústria vai existir, quer as pessoas queira, queiram não, ou é. não. Ninguém vive aqui numa sociedade alternativa, né? Me diz uma coisa. É coisa de supetão. Sempre no final tem um supetão. Se a gente fizesse um pequeno comparativo, se a gente pegar ali década de 90, eu lembro muito bem disso, que é assim, você falar que tem uma tatuagem, ou que você ia fazer um estúdio de tatuagem, era coisa de maloqueiro. Era uma coisa assim, eu lembro que aqui em Brasília, quem queria fazer uma tatuagem nessa época, tinha 1, 2, 3 estúdios no máximo. Hoje, em cada esquina, você tem um. É uma coisa que normalizou, que é o termo que você estava usando. Exatamente. Então, se a gente for analisar e pegar aí 20 anos, 30 anos do estúdio de tatuagem, pelo tudo que você está vendo aí, você acha que esse é o caminho para as associações, os clubes de acesso, Eu acho que esses produtos de cannabis aqui no Brasil? é isso. É aos poucos, é um tijolinho de cada vez. Também tem que... Isso aí não é bem um tijolinho, não, mas... Mas eu acho, por exemplo, de essa cada questão vez. do fogo amigo, eu acho que dificulta a causa. Eu vejo muita disputa, Nossa. muita briga do legalize. Para querer convencer, né, os outros. Ai, a reparação. Gente, a gente não conseguiu fazer a reparação social da escravidão. Né? Você quer dar maconha, que ainda é crime? A gente ainda não conseguiu nem descriminalizar. Como é que vai fazer a reparação social, que é imprescindível? Mas até Não, hoje e outra, a gente né? tem os efeitos da escravidão, gente. Não, e outra, olha o tamanho, assim, então, se a gente estivesse falando de um país desse tamaníaco, já é difícil. Nós estamos falando de um país continental que tem um mercado gigantesco e que, cara, eu particularmente, quando eu olho, eu falo, cara, tem espaço para todo mundo. Exatamente. E quando você falou, no final das contas todo mundo quer plantar, é uma das discussões que eu tenho com o Fernando, que eu falo, cara, tem espaço para todo mundo. Porque quantas pessoas a gente conhece que tem condições de plantar hoje, fazer autocultivo, tá? Que são pessoas que entendem das strains, por exemplo, já foram estudar, já experimentaram, já sabem, por exemplo, quais são as strains que cabem melhor para o seu uso e para as suas necessidades, que tem condição de bancar todos os equipamentos e tal, mas que simplesmente não quer plantar. É alguém que quer ter a possibilidade de ir num lugar e consumir uma strain específica, numa forma específica, pela facilidade. Ao mesmo tempo, quantas pessoas a gente conhece que preferem ir numa drogazil da vida, pagar 2, 3 mil reais num produto ou num medicamento que, se ele tivesse numa associação, poderia dar o mesmo resultado, ou se ele tivesse... Cara, cada um tem... Mas aí tem... Mas tem a diferença dos produtos, tá? Tem a diferença bem considerável entre um óleo importado da farmácia. O da farmácia, o que tem hoje é o isolado, né? Que diz que o full spectrum é 3 vezes mais eficiente. Então, o das associações, eu mesma comecei com a associação. Depois que eu conheci o outro importado, eu me dei melhor com o importado. Da associação degradou o óleo. A gente sabe, por exemplo, se botar folha no processo... mas você percebe que assim, tem espaço. Oxida. Então, mas o que eu tô falando é que tem espaço, entendeu? Da mesma forma que na cerveja tem um espaço. Exatamente. Inclusive, é legal você ter vários olhinhos, porque daí você já mistura as cepas, seu sistema endocannabinoide não fica condicionado a uma única cepa, que eu acho também interessante você variar.
Eu agora tenho um olhinho de uma associação da PEP, que é a High THC, tenho outro, um de 3.000, um de 6.000, e eu vou misturando. Aí eu vou fazendo minha Não, você sabe que tem alquimia estudos, aqui. tem dos estudos olhinhos. clínicos que mostram, inclusive, que para algumas patologias o isolado funciona muito bem, obrigado por alguns meses. Mas depois você tem que começar com um que tenha o efeito entourage ou comitiva e tal, para poder conseguir ter o. Cara, Cada falta um é estudo. um. O grande lance é que quando eu olho para mercado, cara, tem espaço para tudo e todo mundo, principalmente num mercado, num país continental como o nosso e com diferentes condições de acesso. Porque pode ser que, para você funcionou muito bem, obrigado, o importado tal, mas para aquela pessoa que não tem acesso a nenhum, Sim. cara, ela ter certeza, acesso àquele da associação, Exato. porra, Não, é. sem dúvida, sem dúvida. Ou dele poder cultivar em E, casa e obviamente, fazer é o que ela dele tá mesmo. falando, é ela que tá tendo essa oportunidade, eu acho que tá fazendo as entrevistas, acaba que consegue também ter o acesso a esses olhos, fazer essas experimentações, é porque você também tem o seu conhecimento de uso. É. Porque tem muita gente, às vezes, que nunca teve acesso sim. nenhum e às vezes se assusta, porque pega uma coisa de qualidade, cara, é muito mais forte, é muito. Isso Exatamente. vocês estão aí nesse meio, devem ver certeza, bastante isso, com né? certeza. Você sabe que pra mim é muito louco, porque quando eu falo para as pessoas que eu não fumo maconha, ninguém acredita. Eu falo, não, gente, eu não fumo, cara. E não fumo por quê? Porque eu descobri que pra mim o THC não era legal. Sim. Falei, cara, legal, que bom que faz Tem bem pra muita você, gente pra mim. que é intolerante ao THC. Isso é Sim. fato, gente. Sabe? Inclusive, quando a gente fala disso, né? Essa questão de ter lei específica, ter acesso, você fala de legalização e regulação, é você olhar essa cadeia como um todo. É, obviamente, se uma pessoa não está fazendo bem, é você ter locais de acolhimento para essas pessoas que não estão tendo um resultado positivo. Por isso que essa questão do medicinal é importante sempre ter um acompanhamento, que é umas coisas que eu vejo. O pessoal pega a receita para 2 anos, tá comprando 300 gramas de flor com receita. Cara, cadê o acompanhamento disso? Aí eu já vejo o pessoal que está querendo fazer um uso, eu prefiro chamar de social, e tenta procurar uma proteção dentro do medicinal. Resguardo, né? Então, eu acho que também essa falta de diálogo acaba criando essas situações, né? Que o brasileiro é muito criativo, ele se adapta rapidamente. Você sabe que é tão louco isso que outro dia eu traduzi até uma pesquisa científica lá dos Estados Unidos dizendo que 40% das pacientes com câncer de mama tomam CBD, tomam canabidiol, usam a cannabis sem falar para os médicos. Ou seja, está fazendo um tratamento de câncer e você não conta pro seu médico, lá nos Estados Unidos você está fazendo uso, que tem uma série de outras drogas envolvidas, essa interação medicamentosa ela tem que ser acompanhada de perto. Não fala. Quer dizer, porque até lá o povo ainda não sente a confiança de tratar o assunto com o médico. Né? Você vê que, inclusive, você falou do sistema financeiro também, nos Estados Unidos, eles não aceitam trabalhar com cannabis. Então, gente, é uma coisa muito, muito maluca, né? Envolvendo esse mercado, que ainda tem uma série de barreiras a serem vencidas, já tem locais onde já está regulamentado. Inclusive, isso que você falou, eu acho muito interessante, né? Porque nos Estados Unidos você tem, cada estado pode fazer a legislação específica, roda o dinheiro, circula no estado, e você não pode botar federal, porque você não tem uma lei federal que permita isso. Aqui no Brasil, você tem uma lei federal que funciona, teoricamente, para o Brasil todo, só que a aplicabilidade dela é totalmente diferente por regionalidade e classe social. E aí vem isso, né? Vem essas porradas de ativista, vem as coisas, porque por mais que seja para funcionar daquela forma para todo mundo, não funciona na prática. É muito... você pode complementar. Não, essa questão do ativismo, voltando, assim, eu achei muito emblemática a questão da Marcha da Maconha aqui em Brasília, né? Depois de vários anos que não tinha, eu passei lá 2 horas da tarde, que eu fui no congresso antes, gente, ali no Museu da República, tinha 10 Era mais ônibus. policial que manifestante, né? Meu Deus, eu ainda fiz um vídeo assim, eu falei, vocês estão aqui para a Marcha da Maconha? Eu ainda perguntei, eles, eu falei, senhor, não é possível. Porque tinha 10 ônibus para 2 manifestantes. Não, devia ter uns 200, 300 manifestantes no máximo e tinha uns 500 policiais, sabe? O efetivo estava grande. Muito, muito emblemático. Mas foi tranquilo. Apesar do efetivo alto. Agora é isso, a gente via realmente os meninos novinhos, negros sendo revistados. Isso é muito latente, né? Muito gritante, assim. Você vê. E para praticamente a gente finalizar aqui, deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa experiência jornalística, porque a gente está falando disso, mas eu sei que você não está atuando diretamente,
Mas você deve ver isso. Por que que hoje na mídia a gente acaba vendo essa distinção tão grande? Acaba que você fala cannabis, vem por vertente medicinal, vem uma coisa mais científica, estudo. E quando você fala maconha, é uma coisa já marginalizada, mostrando a foto do capô da viatura. E o cânhamo ninguém E eu fala, percebo né? que às vezes a matéria é a mesma, sabe? Não muda muita coisa. É só a foto da atuação. Entre os colegas, você não faz nenhuma dessa também, não? Assim, para entrevistar o A gente povo? vê que ainda tem muito preconceito. Outro dia mesmo lá no Congresso, Dentro do veículo, você um diz? amigo meu, ultra gay, viadaço, sabe? Que desmunheca super, veio falar, ai, repórter maconheira. Aí eu fiquei indignada. Eu falei, eu te chamo de viado? Por que você tá me chamando de maconheira? Que preconceito é esse? Né? Você me respeita, porque eu sou jornalista assim como você, e eu não tô... Aí ele ficou sem graça, falei, não, negativo. Sabe? Então, assim, outro dia meu chefe também, meu ex-chefe. É porque parece que algumas... Peraí, É deixa eu engraçado. contar. Ah. Porque Não, agora eu ele fiquei estava curiosa, trabalhando na fofoca. TV Justiça, ele fazendo lá que, né, o ministro Humberto Martins está entregando a presidência e eles fazendo a recapitulação, viram minha foto lá com o ministro entregando o papel dele. Ah, sou ativista maconheira. Eu falei, cannabis medicinal, porque é uma carga pejorativa mesmo, entendeu? Então parece que tem que separar os dois nichos. Eu sou contra, gente, mas assim, eu tô dançando conforme a música, porque eu quero ver avançar de alguma Inclusive, essa forma. sua colocação. Não vai ser enfiando goela abaixo que vai legalizar maconha no Brasil. Esse exemplo E eu que você deu. entendo que o uso recreativo e social também tem seu cunho medicinal, sim. Porque recreação não é medicina, a gente também tem que viver na opressão. O recreativo também tem seu lado medicinal. Acho que como Né? tabaco Tem é o igual. lado- do lado- Inclusive, relaxante, a gente sabe. terapêutico, é. Então, assim, claro, não é a melhor forma por causa dos pulmões, né? Os dentes, os tecidos moles, a fumaça. A gente não nasceu para fumar. Então, assim, mas a gente sabe que tem médico receitando uso vaporizado, né? Para várias patologias. Até pra um porque para efeito algumas imediato. patologias esse efeito imediato faz diferença. Da absorção Ah. dos canabinoides, que não fica no sangue, mas ele dá o pico ali para relaxar, para amenizar a dor, a questão de desconforto, vômito, né? Fome, enfim. Então a gente. Mas é complicado, gente. Mas Isso você é que você falou- colocou aquilo, né? Entre o remédio e o veneno é a dose, né? A quantidade. E- Mas você vê que, assim, só para também que eu queria falar sobre isso, que rende ainda. Paralelo, do lado de onde estava tendo a Marcha da Maconha, o Ministério da Mulher, Cidadania, Direitos Humanos, Família, né, praticamente simultaneamente lançando a cartilha da maconha, dizendo que a maconha é a droga da morte, muito negando o louco. uso medicinal da maconha. Inclusive, o próprio Ministério da Saúde fornece. Aqui no Distrito Federal tem uma lei distrital, inclusive, que prevê o fornecimento do canabidiol. Outro dia eu fui na farmácia de alto custo para perguntar, para apurar. Eles estão fornecendo canabidiol. E aí, 17 pessoas, apurei via Lei de Acesso à Informação Pública, hoje recebem o medicamento via SUS, a um custo de R$850 mil por ano. É como se esse paciente usando o canabidiol custasse R$50 mil por ano. Então, assim, é aquilo. A Prate Dona Dulce que fornece, que é a que está nas farmácias, que ela está reinando ainda, com valor absurdo, o CBD isolado. Então, assim, sabe, a inconsistência de um lado, o governo federal investindo em pesquisa. A Universidade Federal de Viçosa hoje faz uma pesquisa científica com dinheiro público, gente. Dinheiro do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu duvido que o Bolsonaro sabe. Melhoramento genético da semente da cannabis. Isso é realidade. A Adua Cannabis, né? Ganhou essas bolsas, 2 bolsas, para desenvolver isso e plantar maconha dentro de uma universidade pública. Então, assim, é muito louco e... Então... Quem tem procurado, né? Quem tem feito a burocracia, a gente fala, tá conseguindo fazer os Mas caminhozinhos. sabe qual que é o lance? Ela até comentou uma coisa que eu acho que tem a ver com o que você disse agora. Não tem jeito de você querer mudar o sistema se você não estiver dentro dele, de alguma forma. Então, E assim, aquilo, uma coisa como é que você vai jogar esse jogo, como é que você vai dançar essa dança. Criou-se uma Agora- carga muito forte em cima desse Agora nome teve uma- maconha, né? É impressionante absorver um negativismo. Depois eu vou procurar, tem uma professora de história aqui da UNB, que ela fez um estudo, desde que a primeira palavra, não sei se foi de amba, não sei o que, entrou nos noticiários, e ela foi fazendo todo o estudo, já viu esse estudo dela? Não. E ela vai fazendo todo o estudo de
onde vem maconha, depois entra cannabis e a distinção que faz. Ela tem esse estudo. Legal. O Mauro Uma que me matéria. falou. Pode ser. E aí teve um negócio que você falou aqui que eu já tinha refletido um pouco sobre isso. Eu vou colocar aqui e aí vocês me dão um ponto de vocês, mas Aquela eu me senti percebi... na entrevista agora. Não, mas Também é sério, quero porque olha emitir minha só. opinião. Nos últimos anos a gente teve uma questão hoje de ser mais politicamente correto nos discursos que algumas minorias, porque ela falou assim, você pegar homossexual, você tem que tomar muito cuidado quando você fala, quando você vai falar até de questão de pessoas sobrepeso, você tem que tomar muito cuidado, porque tem questão de gordofobia. E parece que o maconheiro, o usuário de cannabis, ele ficou fora dessa. É. Todo mundo pode bater, o jornalista todo tomou porrada, não foi? Tanto é que você teve que se defender. Tive e eu me senti ofendida. Porque ele usou de uma forma pejorativa, parece que pra me ofender. É, foi com uma cutucada, Entendeu? que se você tivesse feito Exatamente. daquele mesmo tom, ele ia achar ruim. Exatamente. E aí eu achei... Vamos fazer biquinho. Né? Vamos fazer a frente pro pessoal se defender, os usuários. Exatamente. Queremos. Não pode mais sacanear maconha, imagina, vai dar meme Mas isso. você sabe, olha aqui, ó. O cara me sai, vai pegar as crianças na escola. É. Com a camiseta usuário, entendeu? Aí sou eu lá chegando na escola de educação infantil. Aí, de repente, tá aqui todo mundo olhando. Eu falei, cara, não tá olhando. Aí eu olho pro Fernando, tá silicone. aqui, ó. Policial federal, policial rodoviário, não sei das quantas, delegado do não sei do quê. Todo mundo olhando pro Fernando. Fernando aqui, ó, usuário. De quê? Transporte público. Boa! Mas é, ué. Sistema único de saúde. Das rodovias privatizadas. Agora, deixa eu te falar. Eu adesivei meu carro, né? Eu recebo foto. Eu recebo Do meu foto do seu carro. Aí eu, a Manuela. Aí outro dia na escolinha Mostrar, do meu mostrar. filho, um outro pai falou: ah, você trabalha com isso? Ele é todo Raízes. Não sei se você conhece ele, o Pablo. bar, né? É, o Pablo. O Menina, Pablo, eu sei que eu Não. sei que é? Ah. Eu sei que a gente já começou a fazer business, já temos, inclusive, um evento pro ano que vem. Mas você sabe que, assim, ó, na hora de entrar na escola, todo mundo olha torto. Aí chega nas festinhas das crianças. Ah. Porra, 4 e 5 anos. De repente, quando eu olho, cara, tá o Fernando conversando. Como assim? Tá ele lá reinando na mesa, falando de quê? De maconha. A galera mandando nos grupos pra mim. Já viu isso aqui? É o carro da Manuela. Maravilhoso. A ideia Cannabis medicinal e o meu carro telefone tá embaixo. velho, arrumar o carro melhor e adesivar de fora a fora, que ele tá muito ainda, como é que se diz? Gente, eu amei essa ideia. Tá muito sutil, né? Só atrás. Eu queria adesivar de fora a fora. Mas você sabe que eu acho que, agora falando de verdade, assim mesmo, eu acho que como qualquer mercado que passa por um amadurecimento, ele passa também por uma profissionalização. E essa profissionalização é também de bolhas que foram estouradas. Imagina, porra, você tá falando, né, abertamente, saiu do armário mesmo para falar sobre maconha, sobre cannabis, para qualquer tipo de uso, mas para falar sobre educação, comunicação do mercado como um todo, tem 1 ano. E isso faz uma diferença, né? Quando você pega pessoas que estavam... Porra, você tava lá cobrindo o Congresso, o STJ, o STF, seja lá o que for, e agora você tá falando de maconha? Opa, pera lá, deixa eu ouvir o que essa pessoa tem para falar, né? Ah, o Fernando dava aula no AB, cara, dava aula para advogado, agora o cara tá andando com uma camiseta escrito usuário, pera lá. Teve uma mudança, eu acho que essa profissionalização Ah, mas eu acho que quem estuda o mercado... vai ser acompanhada também. Quando você analisa número, ainda mais a gente que vive fazendo isso, cara, é impressionante. E esses relatos que a Manuela passou aqui é o que eu vejo constantemente. Várias pessoas que começaram a partir para esse mercado, eu vejo que se encontram profissionalmente. É, então, mas é disso que É eu um tô mercado falando, tá assim, ó, carente de profissional de qualidade, tá tendo muita oportunidade. Ainda é um mercado muito embrionário. Então, quem entrar agora no início vai colher os frutos disso, com certeza. E eu sinto que é isso. Eu, com 44 anos, eu tô fazendo uma coisa que eu realmente acredito, que eu realmente, sabe, me identifico e me realizo. É muito interessante, gente. Assim, eu fico várias vezes emocionada, principalmente quando a gente está nesse congresso, ver relatos de mãe
Eu mas choro igual. Mas é emocionante Eu, mesmo. assim, então, Tem uns assim, que eu aí não eu dou arrepio conta. o corpo inteiro. Eu falo, gente, eu tô Ó, no caminho pode parecer certo. mentira, mas só de você falar, ó, de mãe, que olha aqui, ó. Eu arrepio Não, eu mesmo. também. Eu falo, tô no caminho certo, eu preciso levar, porque a gente pode fazer a diferença. É uma planta da mãe natureza. Não é uma droga criada em laboratório, alguma coisa sintética que ficam querendo entupir a gente, né, com as drogarias que estão proliferando. É. Inclusive, consegui um dado aí que a droga Rai, ela teve um crescimento de 500% Agora na pandemia. nos primeiros 6 meses desse ano. Só É, nos o primeiros 6 pós-pandemia, né, meses, galera? Que, infelizmente, pra Assim, então, assim, é isso, né? Eles querem sobreviver. Antigamente não era assim, na década de 90, não era uma farmácia em cada esquina. Nada. Tinha a Rua das Farmácias concentrado. Agora são 2, 3 farmácias disputando ali, olha, em cada comércio. Só que praticamente virou conveniência também, né? Pois é. É, pra Então, quem não vira sabe, PDT, gente, né? Brasília, Gente, a entre gente- cada quadra residencial tem uma quadra comercial. E essa quadra comercial tem, tipo assim, sei lá, 30 lojas de cada lado? 35 lojas de cada lado, mais ou menos? E aí, depende a cada da- 30, 35 lojas, você tem lá 2 farmácias, por exemplo. É. Porra, é muito louco, impressionante né? mesmo. Vem cá, É e aí isso. pra gente terminar. Pra essa galera que tá agora na escola do empreendedorismo, que é essa galera que não sabe ainda o que tá rolando, ou tá tateando, ou tá pensando em abrir um negócio, ou quer entrar num mercado pra trabalhar em alguma empresa de cannabis. Qual que é a dica? Estude, leia, pesquise, ouça vários. É isso, programas, né? Agora tá bombando aí de podcast, de programa de TV, vê experiências. Vários canais hoje em dia também, né? Várias. Específicos, né? No mercado Várias. canábico. Gente, uma tô dando bombada, dica já gente. pra galera. E Qual é? quando você achar Já que não vão. tem nenhum produto rolando, dá uma olhada que alguém tá trazendo alguma coisa, né, não, Manu? Sempre, sempre, gente. Cânhamo News, Cannabis e Saúde, Informa Câncer, Chá, Cannabis Saúde Medicinal, tem Wideria, tem Smoke Buddies, tem... Ai, gente, eu não quero Ah, dá pra ninguém. viver só Talk consumindo Ganja. essa. Qual que era Ganja aquele Talks, né? Que era do Tarso, da Super Interessante. Tá bom aquele site Qual? deles também. Da Veja, o Cannabis, Canalize? Ah, Canalize, Canalize, muito é. legal, É, tá bem legal. Esse é um Canalize, trabalho que é da legal, eu Connect. gosto. É. Que é da Connect, né? Da Connect. Fundiu. É, se eles fundiu com a agora Dr. estão. Cannabis. Eles se juntaram com várias outras, né? Não foi só a Dr. Cannabis. Então é isso, o mercado tá movimentando, pulsando, e Brasília também, eu sei que, né, aqui vai para além da capital do país, mas Brasília tá carente de movimentos, de, eu acho que, eventos também para reunir a galera, que é importante ter. Tá faltando esse- evento? Então tá. a gente vai criar o evento, Bora, entendeu? Entra na bora. nossa agenda, então. Vamos Então, juntar. É isso? É fomentar seminários, pesquisas, congressos, de repente um dia da cannabis. Ainda mais aqui que pra- estrategicamente, às vezes, conseguir, né, trazer o pessoal dos poderes ou das autarquias pra falar, pode ser uma boa, né? É. Acho Então, que ó, já segunda-feira fica de teve no dever de STJ. casa. Já fica de dever de casa pra vocês dois. Vamos pensar num Eu já evento pra A trazer gente isso. já tá Medical Cannabis Day. Já Ó. estamos aí planejando pro ano que vem. Aí evento é com o povo lá. E comigo. vamos Eu vou lá falar, A gente faço vai as coisas, movimentar. eu divulgo, faço os negócios A todos. ideia é mas- botar uma mostra de cinema canábico, é botar também uma coisa sensorial para sentir os cheiros, vendar a pessoa, fazer os sentidos, Assim, pegar na fibra. Quer sentir o como é doidão? cheiro, Entra aí. Bota um monte de comida pro cara lá, senta no né? sofá. Não, nada com THC. Aquela, né, gente? Não é pra viajar. Infelizmente ainda, né? Já já a gente chega lá. Nossa. Manu, de novo, obrigada Obrigadão. demais por ter vindo, dedicado esse tempo. A gente sabe que é difícil. Com certeza, de muito do que a gente falou, vai ter alguma coisa que vai virar a chave de alguém ali. Eu já vi que teve algumas que viraram. Obrigada, viu? A gente se vê na Valeu. próxima. Vocês. Falou, galera. Semana que vem, estamos de volta. Valeu, meninos. É nóis.